O que é cliente oculto, como funciona a prática de cliente oculto e como essa atividade pode aumentar o faturamento da tua empresa mesmo que tu não tenha mais clientes e mesmo que tu não tenha mais vendedores. É o que a gente vai falar nesse vídeo. Vamos juntos? Segue aqui comigo. Bom, vamos lá, gente. Antes de entregar esse conteúdo relevante aqui para ti, já dá aquele joinha se tu tiver gostado aí do vídeo, ou mesmo se tu não é inscrito no nosso canal, seja muito bem-vindo. Te inscreve lá para poder ser notificado aí quando a gente tiver mais conteúdos publicados. Cliente oculto, gente, é uma prática que a gente observou recentemente dos nossos clientes, que dentro dos programas de gamificação que a gente desenvolve, é o que mais vira o jogo, é o que mais gera resultados comerciais para quem tem a disciplina de realmente fazer acontecer as avaliações de clientes ocultos. Nesse vídeo aqui eu quero te explicar a importância, né, do cliente oculto para que tu avalie o quanto que pode ser útil para a estratégia de crescimento da tua empresa e ao mesmo tempo te dar um passo a passo aqui de como executar o cliente oculto, né? Como que tu pode fazer realmente acontecer, testar, né, essa atividade aí dentro da tua empresa, tá? Esse é o objetivo desse vídeo. Bom, primeiro, antes de ir para a parte prática, é preciso contextualizar caso tu não tá pensando assim, tá, mas o que é esse negócio aí, cliente oculto? Não entendi nada disso. Vamos lá, gente. Toda empresa, ela precisa estar o tempo inteiro colhendo percepções do cliente, né? Como que está sendo a experiência de compra dele? Existem várias formas de fazer isso, inclusive eu vou falar aqui nesse vídeo ainda sobre algumas outras além do cliente oculto. Porém, o cliente oculto para nós é a mais verdadeira, é a mais íntegra, é a mais detalhada em termos de riqueza de informações. Porque basicamente qual que é o conceito, né? Eu contrato pessoas reais que vão ter uma experiência de compra ou de quase compra no meu estabelecimento, seja na loja física, seja em canais digitais, e a partir dessa experiência que ele tiver, ele vai preencher algum formulário, enfim, aí depende como ele foi formatado, né? Para que tu possa colher essas informações de como foi a experiência de compra. Então, tu vai ter lá no formulário, a abordagem inicial deveria ser assim, né? As perguntas iniciais do padrão de atendimento devem ser essas. O contorno de objeções, né, deve ser dessa forma. Enfim, todo um padrão definido que esse cliente oculto vai preencher. Por que ele é oculto? Tu, como gestor, obviamente, sabe quem é o cliente, né, contratado, ou a empresa, né, contratada para fazer isso. Ao mesmo tempo, para o teu time, é um cliente oculto, ou seja, ele vai estar atendendo lá, e a ideia é que ele não fique catando o cliente oculto, né, é que ele atenda realmente todos os clientes como se fossem clientes ocultos. Mas, de fato, principalmente no início, né, se tu for executar essa estratégia, tu vai perceber que as pessoas ficam, eu acho que eu acabei de atender o cliente oculto, porque no final ele perguntou isso, e ele fez não sei o que lá, e às vezes a pessoa está viajando total ali. Né? Mas, enfim, que bom que ela está achando que era o cliente oculto, porque a ideia é que realmente ela cumpra um padrão de atendimento o tempo inteiro, né? Essa é a ideia. Por isso, inclusive, é importante que a empresa tenha recorrência, sabe? Porque às vezes as pessoas fazem cliente oculto de uma maneira muito isolada ou com uma periodicidade muito distante, muito grande. E aí não surte o efeito necessário, né? O ideal é que seja próximo. Eu vou falar sobre isso melhor agora, mas a ideia do cliente oculto basicamente é essa, gente. Tu contratar pessoas reais para terem experiência de compra no teu estabelecimento e a partir disso ele te dá feedbacks, e a partir desses feedbacks tu poder retroalimentar o teu time aí. Bom, antes de ir para a parte prática ainda, eu preciso te destacar alguns outros benefícios, tá? Além desses que eu já falei inicialmente. Aqui é importante a gente olhar para alguns aspectos, gente. Acelerar o treinamento de vendas. Toda empresa faz, né? Ou deveria fazer treinamentos aqui com o time comercial. Mas qual que é o grande ganho da prática do cliente oculto? Eu acelero todo o processo. Bom, para fazer uma avaliação, eu preciso antes ter um padrão de atendimento. Opa, eu já começo aqui definindo qual é o processo, qual é o padrão de atendimento da minha empresa como um todo. E aí não importa se vai ser o dono atender, se vai ser qualquer um dos vendedores, enfim. O ideal é que siga aquele padrão, que é o padrão da empresa, não é das pessoas. A partir desse padrão, tu precisa treinar o teu time. Mas claro que tu ganha velocidade aqui ao ter as práticas do cliente oculto validando, né, o quanto que o treinamento está sendo de fato cumprido pelas pessoas na ponta. O segundo objetivo, né, muito claro, é melhorar a experiência do cliente, não só na loja física, mas em todos os canais. Muito com essa ideia aqui, gente, do omnichannel, que é no sentido de integrar todos os canais. O que a gente costuma fazer com os nossos clientes é define um padrão
que ele sim vai ter adaptações conforme o canal, né, utilizado ali na negociação, mas que ele possa ser aplicado em qualquer um desses canais, para que a experiência seja top, seja excepcional em qualquer um dos canais de vendas. Terceiro ponto, gerar indicadores do teu processo comercial. Muitas vezes, isso é muito comum mesmo, as pessoas dizem assim, eu acho que eu tenho um bom atendimento lá, Fábio, não me preocupa muito. Mas quando a gente começa a executar, eu digo assim, não te assusta, toma o teu remedinho da pressão, porque as primeiras avaliações tendem a ser nota 30, 40, 50, às vezes 0, né? Porque é possível, a pessoa comprou e mesmo assim não pontuou em nenhum item. Pode. Ela pode não ter usado as expressões que a gente gostaria, ela pode ter esquecido de agradecer no final, como a gente sugeriu lá no padrão de atendimento, enfim, pode, né, não fez venda adicional, não soube contornar a objeção, não fez uma pesquisa devida ali na hora de identificar a necessidade do cliente, enfim, ela zerou. Então, o legal daqui das avaliações recorrentes é que tu começa a ter indicadores, né, do teu processo comercial, indicadores que tu vai realmente retroalimentar os treinamentos. Isso é uma parte que muda completamente o jogo, gente. O que eu digo retroalimentar o treinamento? Vamos pensar no seguinte cenário, tu está aplicando clientes ocultos aqui com frequência, semanal, quinzenal, mensal, enfim. Tu vai tendo lá os feedbacks, né? E aí a partir disso tu vai vendo, opa, do meu padrão de atendimento aqui que tinha 10 passos, eu vi que quase ninguém foi bem, ou ninguém foi bem em 3 aspectos específicos, vendas adicionais e contorno de objeções, por exemplo. Opa, então os próximos treinamentos que eu der para o meu time, eu não preciso falar de todo o padrão o tempo inteiro. Eu vou dar ênfase nesses aspectos em que o time não está indo bem. Né? Vou explicar melhor, vou ouvir eles. Bom, vocês estão com dificuldade de fazer. Olha, gente, tivemos 5 avaliações e nenhuma aqui pontuou na questão de vendas adicionais. Vocês estão com alguma dificuldade de fazer? O que a gente pode mais ajudar? E dar treinamento para isso. Roda novos clientes ocultos a partir disso. E aí vocês têm condições de perceber se houve melhoria ou não. E o tempo inteiro retroalimentar os treinamentos. Então é muito útil, gente, numa estratégia de treinamento comercial. Não existe técnica de vendas melhor do que um padrão de atendimento com a mensuração de clientes ocultos. Não existe. Todas as técnicas elas devem estar embutidas nesse padrão de atendimento e tu conseguir mensurar através do cliente oculto. É imbatível. Não tem como não aumentar vendas. Eu digo isso porque eu estou fazendo esse trabalho há mais de 15 anos. Desde quando eu era gestor de uma rede de combustíveis, que fazia isso com 12 unidades inicialmente, depois se tornaram 30 unidades, até a gente trabalhar na nossa empresa aqui com essa prática do cliente oculto. Então, eu já estou cheio de cases aqui que eu posso te mostrar para te convencer disso. Vamos lá, para fechar essa parte dos objetivos. Desenvolver especialistas no teu time comercial, chega de ter atendentes, vendedores, enfim, o teu time precisa de especialistas. E claro, ser uma ferramenta muito útil para o gestor comercial. É fundamental, gente, que tu tenha condições aqui de realmente de realmente entregar para o teu gestor comercial elementos aqui, indicadores que vão ajudar ele a conduzir, a dar feedbacks para o time, a acompanhar a performance do time, muito além da percepção subjetiva dele. Então aqui é uma ferramenta muito forte para o teu líder comercial. Bom, seguindo aqui, gente, como que funciona agora? Vamos entender alguns passos. Aqui é um desenho muito simples e que te ajuda a entender pelo menos as macro etapas aqui de como aplicar um cliente oculto. A primeira delas, sem dúvida nenhuma, é um padrão de atendimento. Se tu não sabe como estabelecer padrão de atendimento, a gente tem conteúdo disponível aqui para te ajudar nisso, tá? Então tu pode procurar aqui nos nossos canais, que a gente inclusive disponibiliza gratuitamente aqui o padrão de atendimento, o modelo, pelo menos mais genérico, que nós utilizamos com os clientes. Então a gente pode te ajudar nisso, tá? Nos procura em qualquer canal, manda lá, diz, time Geração F5 aí, preciso da ajuda de vocês com o padrão de atendimento. A gente vai te mandar um monte de materiais aqui para te ajudar nisso, tá? Caso tu já tenha, beleza, né? Segue o padrão de atendimento que a tua empresa aí já definiu. E claro, treinar o teu time a partir desse padrão, né? Super importante. A avaliação, ela não precisa ser surpresa. No nosso entendimento, não deve ser surpresa. A não ser situações específicas que tu queira ali fazer algum diagnóstico, enfim, mas o ideal é que tu treine as pessoas, diga para elas, olha, gente, a partir de agora nós teremos clientes ocultos aqui, e explique o que é o cliente oculto. E aí, claro, tu pode até entregar premiações depois para quem for bem nessas avaliações. Mas
A primeira etapa é essa, é definir bem o processo e treinar as pessoas a partir do processo, beleza? Segunda etapa é a execução do cliente oculto propriamente dita. E aqui tem várias possibilidades, tá? Tu pode contratar uma empresa como a Geração F5 para executar tudo por ti, ou tu pode fazer sozinho. O fazer sozinho passa pelo quê? Tu pode pegar amigos, conhecidos que tenham essa disponibilidade, né, de fazer o cliente oculto para te ajudar. Pode pegar pessoas mais desconhecidas que tu vai remunerar elas por isso, né? Ah, se eu tenho, sei lá, uma farmácia, eu entrego R$ 50 para a pessoa de fulano e outro. Pode ir lá fazer uma gentileza para mim, consome lá R$ 50, eu te entrego aqui R$ 50. E aí tu vai lá, depois de tu ter experiência de compra, tu preenche um formulário aqui para mim. Tu pode colocar esse formulário num Google, né, no formulário aqui do Google ou em outra plataforma que tu utiliza aqui para construir formulários e disponibiliza lá para a pessoa, né? Ou manda para ela uma planilha em Excel e ela preenche a planilha, enfim, como tu achar mais fácil. Eu prefiro os formulários, né? Mas aí ver como tu acha melhor. Mas a avaliação do cliente oculto basicamente é essa, gente, é selecionar pessoas, treinar as pessoas, né, dar a orientação correta para elas e a partir dessa orientação também disponibilizar, né, uma ferramenta que elas possam preencher essa avaliação para a gente chegar na última etapa, que é basicamente compilar esses dados, organizar eles, de preferência em relatórios, enfim, de uma maneira muito clara ali. O bom é que tu consiga construir alguma dashboard aqui, sabe? Porque vão se acumulando avaliações e aí vai gerando dados, né? Como que eu vou organizar esses dados para realmente fazer uma boa leitura deles? Isso é fundamental, gente. Não adianta eu ter um monte de avaliações que eu não consiga analisar de uma maneira mais clara, né, esses dados que foram gerados. Então, aqui o ideal é isso, tá? Que tu consiga cruzar, né, tanto a nota geral. Importante aqui, tá? No padrão de atendimento, a gente sugere pesos diferentes. Por exemplo, assim, tem itens que tu pode dar um peso 10, outros peso 5, para que todos eles somados cheguem em 100%. E aí tu vai conseguir dar uma nota para esse atendimento. Conseguir lá dizer para a pessoa, olha, fulano, o teu atendimento aqui foi nota 6, foi nota 5, foi nota 3, foi nota 10, né? Foi 100% dos itens. Entende? Então, é essa a proposta, tá? Que tu consiga realmente gerar uma nota e dar o feedback. E, claro, também cruzar os dados aqui na horizontal, né? O que eu falo na vertical é a nota final que tu vai dar para a pessoa. E na horizontal seria cruzando só os itens do teu padrão de atendimento. Abordagem. Usou boas-vindas na abordagem e depois perguntou o nome do cliente. De 10 avaliações, quantas pessoas utilizaram essa abordagem? Sabe, tu conseguir ter esse tipo de análise para poder dar feedbacks nos treinamentos, tá? Então, basicamente, aqui nós cumprimos 3 etapas essenciais, né, desse processo. Tranquilo até aqui? Essa aqui é a parte mais macro, tá? Eu sei que vai ter detalhes ali da operação, mas aí, né, não tem como eu detalhar tanto assim, até porque ficaria um vídeo muito longo, enfim, mas eu acredito que tu consiga, a partir dessas 3 etapas, enxergar aqui como que seria a execução. Observações importantes aqui antes de finalizar, gente, bem importantes, tá? Caso tu esteja pensando assim, mas eu vou entregar R$ 50 lá para a pessoa, R$ 100, R$ 200 lá para a pessoa consumir, depende do valor que tu definiu aí. Mas, gente, a pessoa está consumindo na tua loja depois. E outra coisa que acontece muito na prática, vou dar um exemplo de uma loja de roupa que é nosso cliente que começou a praticar, o cliente oculto. 2 pessoas que a gente contratou para fazer a avaliação lá para ela, as duas deram feedback dizendo assim, Fábio, acabei gastando dos R$ 150 lá que eu recebi, acabei gastando R$ 400 na loja. Isso é muito comum, tá? Então, muitas vezes o próprio cliente oculto se paga, muitas vezes ele se torna teu cliente, né? Por exemplo, as pessoas que a gente contrata para o nosso cliente, normalmente não são clientes dessa empresa. E aí, claro, conforme a experiência for boa, e a ideia é que seja, ela possa seguir o teu cliente. Então, é fácil do cliente se pagar. Esse é o primeiro aspecto. Um segundo aspecto é não menospreze os treinamentos, tá? Fazer avaliação por fazer e não treinar o time a partir dessas avaliações não faz sentido, né? Tu precisa o tempo inteiro retroalimentar aí os treinamentos através dessas pesquisas. Outros 2 aspectos importantes, pesquisas de pós-venda. Talvez tu queira ampliar, tu diga assim, Fábio, me convenci que é super importante eu ter realmente o cliente como chefe, né? E na prática, traduzir isso em indicadores. O que eu posso fazer além do cliente oculto? Tem 2 modelos de pesquisas
tradicionais aqui que tu pode utilizar, tá? São nomes de mercado, inclusive nomes internacionais, NPS e CSAT. Não vou me aprofundar sobre isso, mas a gente tem conteúdo também disponível nos nossos canais sobre esses dois assuntos. NPS olha para a relação com a marca. Como que eu me identifico com a marca, sou um promotor, um detrator da marca, enfim, até hoje. CSAT é pesquisa que olha para uma experiência de compra em específico. Único detalhe importante, nenhuma delas substitui o cliente oculto, nenhuma delas, gente. O cliente oculto ele é cirúrgico em te passar uma percepção aqui a respeito das avaliações da tua experiência de compra, tá? Então, nenhuma delas substitui. Então, vale a pena fazer o cliente oculto, mas, claro, são pesquisas que podem ser complementares aqui. E para fechar, gente, é super importante que tu tenha indicadores, além do cliente oculto, para ver o quanto que todo esse movimento que tu está fazendo, de fato, está te trazendo resultados. Não só faturamento, né? O faturamento, sim, né? Ele vai ter um aumento de faturamento, é claro que vai, não tem como não ter. E a boa notícia é que tu não precisa de mais clientes para isso, né? Porque, olha só comigo, se tu aumentar o PA da tua loja, vou considerar aqui que tu tem uma loja, tá? Mas tu pode estender o exemplo para outros setores. Se tu aumentar o PA de 2 produtos para atendimento para 2,5 e vai aumentar, gente, eu estou falando de aumento de faturamento real aqui de 20% sem ter mais clientes, com os mesmos clientes que já compram hoje. Se tu aumentar o teu ticket médio de 350 para 400 reais, faz o cálculo aí, o quanto que isso aumenta em faturamento na tua loja. Se tu aumentar a taxa de conversão da tua loja de 50% para 60%, 70%, observa aí o quanto que vai aumentar o teu faturamento. Observa o quanto que esses dados cruzados, né, aumenta o ticket médio, aumenta o PA, aumenta a taxa de conversão, quanto que isso aumenta o meu faturamento somado. É impressionante o resultado, não tem como dar errado. Então acompanha, é muito legal de acompanhar esses indicadores. Pode ir mais a fundo, mix de produtos, tem vários outros que a gente poderia falar aqui, né, mas não vou me estender neles. Mas o ideal é que tu tenha indicadores aqui para acompanhar, né, o quanto que está sendo eficaz a tua prática, né, o teu programa aqui de clientes ocultos. Para finalizar, gente, caso tu queira, tua empresa queira a nossa ajuda para executar tudo isso, a gente está aqui disponível para te ajudar, para fazer o orçamento aqui para tua empresa. É muito acessível esse programa, então assim, esquece a parte do orçamento. Eu tenho certeza que tu não vai fechar com a gente por questão de orçamento, por menor que possa ser a tua empresa, né? O cliente oculto aqui ele se paga muito facilmente. E além disso, claro, ao ter o nosso serviço, tu vai contar também com a transparência de todo o nosso serviço, da nossa tecnologia, né? A gente tem plataforma de gamificação que a gente trabalha com os nossos clientes, né, de engajamento de colaboradores, e na plataforma a gente utiliza para realizar os clientes ocultos lá através dela, né? Então fica muito fácil das pessoas que estão fazendo avaliações usarem ela para alimentar né, as avaliações, né, os feedbacks, para que tu possa acompanhar isso em tempo real, para que tu possa comunicar o time, enfim, tudo isso lá dentro, né, de uma maneira muito transparente. Inclusive, se tu quiser trazer os outros indicadores, como eu falei antes aqui, para dentro da nossa plataforma também é possível fazer. Quem não nos conhece, um pouquinho da geração F5, a gente já ajudou, a gente é do Rio Grande do Sul, mas a gente tem uma atuação aqui em vários estados do Brasil, né, mais de 100 empresas aceleradas em programas completos aqui de consultoria, da nossa plataforma de gamificação, né, em mais de 8 estados. Também já atuamos aqui em eventos importantes como a Gramado Summit, a Feira Brasileira do Varejo, levando temas como esse, né, da experiência de compra do cliente, engajamento de colaboradores, principalmente times comerciais. E ficamos à tua disposição, se tu entender que podemos ajudar a acelerar aí o crescimento da tua empresa, ficamos à disposição para conversar mais sobre o assunto. Certo? Um grande abraço, lembra de se inscrever no nosso canal aqui para receber nossos conteúdos. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.